Olá! Hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho de uma ferramenta que eu criei para poder me auxiliar aqui nas postagens diárias em sites WordPress. E como eu gerencio, né, que além de programador, também faço tenho alguns clientes que eu gerencio conteúdo, né, do site deles, além da parte técnica de programação. Então eu tenho aqui, eu tinha que postar em 10 sites diariamente, aqui tem 4 conectados, mas são 10 sites que eu tenho que gerenciar, né? E são 4 postagens em cada site, por exemplo, ou seja, 40 postagens por dia no mínimo, ainda tem postagens esporádicas assim, que o cliente pode mandar. E para fazer isso tudo manualmente era bem chato, gastava horas e horas e horas para fazer manualmente, um a um ali para copiar, ir lá e postar. E daí eu acabei criando essa ferramenta aqui. Eu sei que já existem algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas, como as ferramentas de automação que você conecta o WordPress e ele consegue fazer a postagem, mas não estava do jeito que eu queria, com as funcionalidades que eu queria e de uma forma bem simples e direta. Daí eu criei essa ferramenta aqui que você conecta, né, os sites. Então você clica aqui ó, em adicionar, coloca o URL onde está instalado o teu WordPress, clica em conectar, que ele vai conectar ao site. E para isso você precisa instalar o plugin, né? Eu disponibilizo aqui o plugin que precisa ter lá no site instalado para que funcione a conexão, porque tem toda uma API aqui por trás do meu sistema, que é a API que faz a conexão com o teu WordPress, né? Não vai ser o front-end, não é direto do front-end. Então tem a API lá, tem o meu back-end, que tem vários códigos lá para fazer essa comunicação e fazer algumas ações ali em background. Então isso daqui me facilitou muito a vida, né? Eu tenho algumas funcionalidades aqui que eu vou mostrar, né? Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é exportar todos os sites configurados. Ele cria um arquivo JSON que eu posso exportar e importar em outro navegador. Então eu posso selecionar aqui um JSON e importar, que ele vai, né? Consigo jogar isso daqui em outro navegador. O sistema ele não tem login, né, no momento, tá aí para o roadmap do futuro. Ter um sistema de login para guardar os dados, manter tudo na nuvem, mas por enquanto ele está localmente, então ele fica guardado localmente só no navegador que você configurou. É por isso que eu fiz essa questão de exportar. Como são poucos dados, eu não vi a necessidade ainda de implementar uma autenticação com contas e tal, mas isso já está nos planos já para ser implementado. E aí eu mantive isso daqui mesmo no navegador. Então tem um ponto aqui de segurança que somente aqui o meu site, o meu domínio, ele consegue acessar o que está armazenado na tua tela, né, na tua conta aqui que você configurar. Então dificilmente outra pessoa vai conseguir roubar os teus dados configurados aqui. Então é um nível de segurança até legal, porque ele só vai ficar armazenado na tua máquina, né? Na real, no teu navegador. Então, se você mudar para aba anônima ou mudar para outro navegador, tu vai ter que importar os sites, porque ele vai utilizar ali a local storage, que é do navegador. E isso dificulta um pouquinho ali de alguém conseguir pegar seus dados. Obviamente, é possível, é sim, né? Mas dificulta um pouco porque vai ter que estar algo rodando na tua máquina, algum script, alguma coisa né, no teu navegador que você está utilizando a plataforma. Então é uma camada a mais ali de segurança que você tem. Então aqui eu consigo conectar os sites. Ele me mostra aqui os últimos 7 dias, tá? Os últimos 7 dias aqui com a contagem de posts que eu fiz em cada dia. Pode ver aqui que no dia 28 não teve post, porque a gente estava sem internet aqui e eu acabei não conseguindo postar. Então o dia 28 não postou. Então ele está contabilizando. E eu também aqui marquei o final de semana, ele fica em tom cinza. E final de semana que tem post, que não é obrigatório, né? Eu fiz o sistema baseado nas minhas regras de negócio, que é no mínimo 4 posts diários em dia comercial, né? Durante a semana, excluindo feriados e finais de semana. Então, né? Eu fiz baseado nessa regra. Então, quando tem um post no final de semana, eu coloquei para ele ficar amarelinho. Por quê? Não é um dia obrigatório, mas ainda assim teve um post. Eu fiz isso daqui para mim ter um feedback visual.
Porque muitas vezes eu acabava esquecendo de postar, ou postava só 3, postava só 2, e acabava me perdendo na contagem. Então agora eu coloquei essa atualização nova, né, essa versão 5.1.56.1, que tem essa atualização aqui com os dados da contagem de posts nos últimos 7 dias, né? Então aqui, né, ele carrega as categorias que tu tem no teu blog, lembrando que precisa estar com a REST API do WordPress ativo, tá? Ele utiliza a REST API para puxar esses dados. Então você precisa né, ter esse dado ativo ali para ele funcionar. E daí, né, temos aqui, se você precisar reconectar o site, você pode clicar na tomadinha. Aqui você abre o último post feito, então toda vez que ele é criado um post, o WordPress aqui, a ferramenta busca a URL do post que foi criado, aí eu posso ir direto para ele, né, que eu gosto de revisar o que foi postado, então eu clico aqui na setinha e ele vai direto para o último post criado. E quando eu clico aqui no íconezinho do WordPress, ele faz login no WP Admin. Então ele já coloca você logado no WP Admin. Aqui para selecionar a imagem, você pode tanto clicar para selecionar, como também você pode Image Landscape. Vamos pegar uma imagem aqui de landscape aqui. Você pode simplesmente vir com o botão direito aqui, ó, clicar em copiar imagem. Copiar imagem. Aí tu vem aqui, ó, e dá um Ctrl V e ele cola a imagem. Então é uma vantagem também de eu não ter que ficar salvando a mídia para depois subir lá no WordPress. Então você consegue fazer isso, consegue colocar aqui uma legenda na imagem, tá? A legenda é o que aparece embaixo da imagem ali. Deixa eu ver se isso daqui tem. Aqui, ó. Aí depende também um pouco do teu template, do teu tema do WordPress, mas é o que aparece embaixo da imagem. E aí, o que que acontece, né? Para que serve esse sistema de fato? É porque eu preciso reescrever um post, né? Se eu precisar reescrever um post, eu posso fazer isso e postar nos sites. Eu utilizo aqui um sistema de inteligência artificial, que é o ChatGPT. Eu utilizo a API da OpenAI para gerar novas versões desse texto. Então, tanto o título como o texto, como o conteúdo, a inteligência artificial é quem gera uma nova versão para mim. Ela reescreve o título e texto. E daí eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso ir em algum site, pegar aqui e copiar, ó, título, teste e conteúdo, teste. Né? Se eu fizer isso e clicar aqui em gerar novo, aí eu clico aqui na varinha mágica, ó, o GPT ele vai gerar um novo conteúdo para mim, né? Um novo texto para mim, tanto título como texto, toda vez que eu clico aqui na varinha. Aqui, como ele tem várias regras de contexto, aqui o conteúdo ele acaba demorando um pouco mais. Ó. Ele criou um texto, como eu coloquei um texto muito pequeno, ele acabou ele acabou criando um texto aleatório com base na palavra-chave, né? Então, assim, eu não dei o texto original aqui tem que ser, né, um conteúdo relevante para ele poder só reescrever. Aqui, no caso, como tinha pouco conteúdo, ele simplesmente seguiu as regras que tem na minha API. Então, a minha API tem lá um contexto que dita algumas regras de SEO, de geração de código e tal. Então ele pegou essas regras e gerou um texto para mim, já que o meu texto lá eu coloquei para ter pelo menos 800 palavras, se eu não me engano. Então, como, né, o meu texto original tinha menos, ele pegou e gerou um texto aleatório para dar as 800 palavras. Então, no mínimo, ele vai gerar um texto de 800 palavras. Tá? E também eu tenho uma outra funcionalidade aqui, que é uma coisa que, para evitar de eu ter que ficar entrando em site para poder buscar postagens, eu fiz o seguinte, eu coloquei essa opção aqui de buscar posts, que eu posso colar aqui URLs de sites que sejam feitos em WordPress e que tenham a API REST habilitada. Se o site for feito em WordPress e tiver a API REST habilitada, eu clico aqui em buscar post e ele traz os últimos 10 posts desse site. Então eu posso clicar aqui, ó, em usar, ele vai preencher e já vai carregar a imagem aqui também, ó. Ele carrega a imagem, título,
A fonte aqui, a fonte ele também é usado para inserir lá no código gerado pela GPT. Ele cita a fonte no final do texto. E ele traz aqui, ó, todo o texto. Então, se eu clicar aqui agora, se eu vier aqui, ó, em gerar novo, ele vai até gerar, porque como eu não tinha utilizado essa URL antes, daí ele já vai e gera para mim. É o comportamento padrão quando clica aqui em gerar novo. Se eu não tiver gerado antes dessa URL, né, se eu já não tiver utilizado ela, ele já vai gerar automaticamente. Daí na segunda vez que eu for, ele já não gera para evitar consumo da API. Ó, pode ver que ele reescreveu todo o texto baseado no input que eu dei para ele lá, que era a referência do site, né, desse post que eu utilizei. Então, eu posso clicar aqui em usar e clicar em gerar. Posso clicar aqui em ver, que ele vai abrir lá o post. Posso clicar aqui em selecionar e selecionar vários, né? Aí o que acontece? Se eu tiver vários posts selecionados e vier aqui e postar e clicar em postar em todos, ele vai pegar todos esses textos selecionados e vai postar nos sites que, né, no caso aqui em todos os sites, ou só no site selecionado. Se eu selecionar aqui um site, pode ver que o botão preto aqui embaixo, ele muda. Se não tiver nenhum selecionado, esse botão preto vai fazer postar em todos. O botão verde vai fazer postar só no sitezinho que está em verde. E se eu tiver selecionado algum aqui específico, o botão preto vai postar só nesses que estão com checkbox marcado, né? Então tem essa funcionalidade. E eu também tenho a opção aqui de marcar postar texto original, que aí, ao invés dele gerar esse texto da IA, ele vai postar esse texto na íntegra, tá? Então, se você está copiando, né, vai copiar um conteúdo na íntegra, tu marca essa caixinha postar texto original e posta, né, no site que você quer. E uma outra coisa aqui também é que, por exemplo, eu vou deixar dois aqui selecionados só para ver, né, para vocês verem, para você ver aqui como que funciona. Eu vou deixar esses dois sites selecionados, vai postar esses dois itens aqui, ó. Eu vou clicar, ó, postar nos selecionados. Não vou texto original não, quero que ele gere. Ele vai começar o processo automaticamente, ó. Ele mostra aqui uma bolinha aqui em cima, ó, no post que ele está postando atualmente, tá? Então ele está postando esse post aqui, né? Tem a bolinha branca, no portal R7 Brasil. Então ele vai postar esse texto, aí ele vai pegar esse texto, vai postar aqui nesse outro, ó. Quer ver? Ele demora um pouquinho para retornar, ó. Agora ele foi para o Atitude Manaus aqui na esquerda, ó. Ele mudou o site e ainda está postando o mesmo conteúdo, tá? Daí quando ele terminar de postar, aqui no selecionado que tem a bolinha branca, ele vai ficar cinza, né? Ele vai mostrar que finalizou de postar esse artigo nos dois sites. Aí depois que postar nos dois sites, ele vai partir para o próximo artigo. Ó, agora ele foi para o próximo post, tá? Já aqui, ó, buscou a imagem, já está postando no R7, ó, buscou o conteúdo. Então ele utiliza, né, essa ferramenta, busca o conteúdo em algum site, envia para o GPT reescreve todo o texto, né, para não ter questão de conteúdo duplicado, nem questão de plágio, porque basicamente seria o que eu faria manualmente, eu teria que ler o texto e escrever manualmente. Em alguns raros casos eu ainda preciso fazer isso. Quando é um texto muito específico, com uma formatação que eu tenho que colocar, alguma tabela, algum arquivo que de repente não dê ali para o GPT pegar do site de origem, ainda precisa escrever manualmente, né? Dependendo da complexidade do teu texto. Mas se for um texto mais simples, que é só tipo pegar uma notícia e dar uma resumida e repostar, funciona bem essa ferramenta para essa questão, tá? Então você consegue aqui fazer esse gerenciamento de postagem. Ele postou nos dois sites. Se eu vou logar aqui no painel do WordPress para poder mostrar. Se eu for aqui em posts, ó, tem os dois últimos aqui, ó.
11:22 e 11:23, demorou 1 minuto para fazer postagem. Aqui eu ia demorar pelo menos uns 15 minutos, 10, 15 minutos para fazer essas duas postagens manualmente. E lá no site copiar título, copiar texto, colar aqui, ajeitar, pegar a imagem, salvar, fazer o upload. Se tiver imagem no conteúdo, né, mídia no conteúdo, tem que baixar a mídia, subir aqui nas mídias do WordPress. Então assim, era um trabalho bem chatinho de fazer e eu consegui otimizar. Pode ver que aqui, ó, olha os títulos, né? Tão diferentes. Ó, que se eu vier aqui, os títulos são diferentes. Então, como ele gera novo conteúdo, né? Você não vai ter conteúdo duplicado. Ó. Então, assim, é bem bacana essa ferramenta para poder otimizar o tempo, né? Uma outra coisa que eu até tinha pensado em otimizar também, em colocar para puxar dinâmico, era imagem. Só que imagem não tem como isso, né? A inteligência buscar uma imagem que seja exatamente do que está sendo tratado no artigo. Então eu deixei puxar a imagem mesmo original ali da fonte, né? Então pode ver, ó, que aqui já mudou para 3, ó, e aqui para 3 também. Então ele já atualiza também aqui os dados da contagem de post toda vez que tu faz um post. Então, é basicamente isso a ferramenta, tu tem essa possibilidade. Ah, tu pode também, por exemplo, eu vou pegar esse Manaus Alerta aqui mesmo. O que que eu vou fazer? Eu consigo puxar uma postagem específica também, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa URL aqui, completa, vir aqui e colar ela. Ele vai puxar especificamente essa, que daí eu já posso clicar aqui em usar e posso clicar, né? Por exemplo, eu vou postar aqui só no Atitude Manaus. Postar no site ativo. Que daí ele vai postar só no site que está verdinho aqui, não nos selecionados, tá? Ele posta só no que está marcado de verde. Pode ver que aqui, ó, tem as que foi feita aquela hora. Pode ver que, ó, uma foi 11:22, 11:23 e aqui também 11:22 e 11:23. Então, assim, é super rápido, tá? Eu acho que já deve ter postado. Vou dar um F5 aqui, ó. Ó, já postou. Não, postou ainda não. Não, tá demorando, porque quanto maior o texto, né, mais demorado ele vai ser porque a GPT demora para gerar o texto, né? Agora já foi. Ó, ele postou aqui, ó, 11:26. Ou seja, em 3 minutos eu fiz 3 postagens, né, totalmente originais. Obviamente, aí tem a questão de SEO, de leitura, que aí você precisa ajustar aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar essa palavra-chave aqui. Uma palavra-chave de cauda longa. Vou colocar aqui para a gente ver como é que tá. Né? Precisa ser feito o trabalho de SEO, mas pode ver que o SEO não está no vermelho. O SEO está né, tá no amarelinho. Ele não está tão ruim assim, porque vamos ver aqui os pontos de SEO. Ó, o que que ele está pedindo aqui? Os links, né? Links internos, links externos. Palavra-chave, como eu coloquei uma palavra-chave de cauda longa, vamos melhorar essa palavra-chave aqui também, porque é uma palavra. Vamos colocar o nome da Carla Zambelli, para ver se melhora um pouco aqui, porque daí aumenta a densidade, né? Daí, ó, o que está faltando aqui, né? Ele está acusando que não tem a metadescrição, mas eu posso colocar aqui. Por que não está aparecendo aqui? Resumo. Eu posso colocar o resumo aqui também, né? Pode ver que já melhorou. Aí tem a questão de links. Linkar a palavra-chave e largura do título de SEO. Ou seja, largura do título aqui, ele está acusando, né, aquele ponto ali, ó, porque a largura do título tá muito grande, né? Então posso diminuir o título aqui também, caso eu queira, para otimizar. Eu posso, né? Aí essa otimização SEO você tem que fazer manualmente mesmo, não tem muito como otimizar aqui, ó. Ó, pode ver que já ficou verde no SEO. Eu só ajustei algumas coisas, eu coloquei aqui para puxar o resumo, que ele não está puxando por padrão. Que eu posso também configurar aqui no Yoast também, para eu não ter que ficar inserindo aqui, porque esse Yoast está configurado padrão. E posso só ajustar título e algumas coisinhas. E dá para melhorar se eu colocar links externos e internos.
ainda vai melhorar mais, mas ó, tá facinho, facinho de bater o SEO, né? Tá muito bem escrito o texto. A legibilidade, ó, você, né, pode ajustar caso seja importante para você a legibilidade, né? Mas, por exemplo, só tem 7% a mais de palavras, né, de frases com voz passiva e um, o dobro do que recomendado para o tamanho do parágrafo, né? Então tem os parágrafos que são meio grandes, são meio longos, que também para você resolver também parágrafos longos aqui, não é um bicho de sete cabeças. Você pode simplesmente quebrar seus parágrafos aqui, ó. 52. Isso daqui é basicamente quebrar o parágrafos em parágrafos menores, tá? Então aquela dinâmica ali é basicamente isso. Então você pode só vir aqui e ajustar, que você já ganhou muito tempo, tá? Ah, não é na frase, né? Não é no parágrafo, tá? Aí você vê se é importante a legibilidade nesse ponto aqui também, né? Que tá no vermelho, mas não tá tão ruim. Então, o mais importante para mim, eu acho que é o SEO, tá? Então, o SEO é facinho de resolver aqui com o GPT. Vamos pegar um outro post aqui, ó. E em alguns raros casos, ela vem, depois que tu define aqui a palavra-chave. Deixa eu ver qual palavra-chave aqui. Vamos colocar eleições na Venezuela, que eu acho que é uma palavra-chave bacana. E aí que tá também, né? A palavra-chave, ela vai variar de acordo com a sua estratégia. Então, vou colocar aí eleições na Venezuela, ó. O SEO já foi para amarelinho. Ele também aqui está acusando sem descrição. Aqui eu coloco o resumo. Ó, agora só tá o título aqui também, ele está acusando que está muito grande. Daí o que eu posso fazer? Ajustar o meu título, né? Posso colocar um título menor aqui para a questão do SEO, ó. E só falta, vamos ver. A meta-descrição foi definida, mas não contém a palavra-chave. Ou seja, eu tenho que melhorar aqui minha meta-descrição. Coloquei para eleições, tá. Vamos mudar a palavra-chave. Vamos colocar Lula e Maduro. Se eu colocar Lula e Maduro também... já ficou verde. Então, depende da palavra-chave. A otimização do texto sempre está relacionada à palavra-chave. Então, não adianta eu falar, esse texto precisa de otimização, sem saber qual é a palavra-chave necessária para a otimização, tá? Então, primeiro tu define a palavra-chave, depois tu otimiza o texto, porque senão tu vai otimizar para o quê? Né? Então, por exemplo, se eu for utilizar para Lula e Maduro, eu tenho que repetir isso no título, na descrição, colocar H2, H3, links nessa palavra-chave, né? Então, é isso que é a otimização de palavra-chave. Você tem que definir primeiro a palavra-chave para saber o que otimizar, tá? Então, vou até salvar isso daqui, para ele ficar bacaninha já ali, verdinho. Então, é basicamente isso daqui que você precisa para postar no teu WordPress aqui.